Diz uma coisa, quando você sente maracujá num vinho, esse maracujá tá realmente ali ou será que não tá? Hoje eu vou te provar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você degusta vinho. Vinho tem aromas, mas eu poderia dizer que ele tem potencial de expressar aromas. O que você sente não vem exatamente da uva em si. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Se você caiu por aqui de paraquedas, meu nome é André Vigues, eu sou sommelier, eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também e tenho certificação W73. Desde 2022 eu trabalho em vinícolas aqui em Bordeaux e nesse canal a gente fala sobre tudo que envolve esse universo maravilhoso do mundo do vinho. Então, antes de começar, por favor, se inscreve. Se gostar, deixa aí o seu like também, ok? Porque isso ajuda demais esse aqui que você fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. Além de não te custar nada. Então, quebra isso daí pra mim. E muito bem, antes de a gente entrar nisso, deixa eu te falar uma coisinha aí importante. Porque se você ainda não viu o vídeo onde eu explico onde é que estão os aromas do vinho, vai lá depois. Que ali eu explico um ponto que é fundamental. Aroma é memória e você só reconhece o que você já cheirou na vida. Se você acha que às vezes não sente nada no vinho, tudo bem. Muitas vezes. É o vinho mesmo? Mas o problema pode não ser apenas o vinho, mas sim o seu repertório. Porque hoje a gente vai dar um passo além nessa história. E o Sauvignon Blanc é perfeito para isso, porque ele é uma uva que, dependendo da onde que você está no mundo, pode ser vegetal, pode ser cítrico, pode ser bem tropical, pode parecer até outra uva. E dependendo de como você vinifica, você pode partir aí para caminhos completamente distintos. E aí vem a pergunta: como que uma mesma uva consegue fazer tudo isso? Basicamente, o Sauvignon Blanc vive em dois mundos. Primeiro, o lado verde, aquele cheiro de pimentão, folha, de algo vegetal. Isso vem de um composto chamado pirazina, ou IBMP, para ser mais exato. E esse composto, ele já está lá na uva. Você pode ir lá no vinhedo, morder uma uva, provar ela e já sentir isso. Ela aparece mais quando a uva não amadureceu completamente. Menos sol, clima mais frio, colheita mais cedo, mais pirazina, mais lado verde. À medida que a uva amadurece, a pirazina vai diminuir. E aí entra o segundo mundo que começa a ganhar espaço, que é o lado aromático mais moderno do Sauvignon que a gente conhece hoje. E é aqui que o negócio começa a ficar bem interessante. Porque o que faz o Sauvignon Blanc ser Sauvignon Blanc, pelo menos o moderno, não está pronto lá na uva. Ele está meio escondido. São os chamados precursores aromáticos. E aqui entra um composto que é chave, 4-MMP. É um nome horrível, mas o efeito dele é lindo. Ele é o responsável pelos aromas como flor de sabugueiro, maracujá, abacaxi, esse lado mais tropical e floral, que você associa ao estilo moderno da uva. Só que aqui que está o ponto. Esse composto não tem cheiro nenhum dentro da uva. Nada. Ele está preso a uma molécula que é um aminoácido chamado cisteína. Nessa forma ele é inerte, invisível para o seu nariz. Aí começa a fermentação. A levedura usa uma enzima específica para quebrar essa ligação. E quando a ligação quebra, o 4-MMP fica livre e ele se torna volátil. E aí sim, ele voa para o seu nariz. Ou seja, a uva não tinha o aroma, a uva tinha o potencial. A vinificação transformou esse potencial em realidade. Não é fascinante? E aí, tem mais duas coisas que para mim são as minhas favoritas. Que dentro da sua boca há bactérias. E essas bactérias fazem exatamente o mesmo que a levedura faz na adega. Elas também conseguem quebrar parte do precursor que ainda sobrou no vinho. Então, se você segurar, por exemplo, um Sauvignon Blanc na sua boca por 20, 30 segundos, o aroma de maracujá pode se intensificar. A sua boca termina o trabalho que a fermentação começou. Pensa nisso da próxima vez que você for beber um vinho, principalmente Sauvignon Blanc, porque é bem interessante. E agora vem a parte que eu realmente acho a mais fascinante de todas, que é flor de sabugueiro e maracujá. Bom, elas vêm do mesmo composto? É o mesmo, não mudou nada quimicamente. Quem muda então se você sente um ou outro? Seu cérebro. Dependendo da intensidade do contexto, da sua memória.
você chama de floral ou chama de tropical. O composto está presente tanto na folha de sabugueiro quanto nas frutas tropicais. Por isso os dois termos eles aparecem juntos nas notas de degustação. Não é uma coincidência, é química. Inclusive no meu vídeo sobre os aromas eu costumo falar sobre isso. Quando eu sinto um Sauvignon Blanc, facilmente eu consigo associar essa molécula a frutas tropicais. Enquanto que um francês geralmente tende a falar desse lado floral. É uma coisa que não está na minha memória. E aí entra o terroir. Nova Zelândia, por exemplo. Muita luz solar. E tem um detalhe que é bem importante. Porque aqui em Marlborough tem uma condição bem interessante na camada de ozônio, que ela é um pouco mais fina. E aí você tem intensidade UV maior que o normal para aquela latitude. Isso aumenta o precursor dentro da casca da uva. E você soma isso a noites frias, que preservam a acidez, e leveduras selecionadas especificamente para liberar mais 4-MMP, e você tem uma explosão aromática. É o estilo que colocou a Nova Zelândia no mapa. Já quando a gente fala de Bordeaux, é bem mais contido. Clima oceânico, menos calor extremo. O 4-MMP aparece com um pouco mais elegância, menos grito, é mais sussurrado. E às vezes a pirazina vai entrar em cena, que é um toque vegetal que pode equilibrar e complexificar bastante o vinho, tá? É uma versão um pouquinho mais introvertida do Sauvignon Blanc. E o Brasil? O Brasil depende muito. O desafio aqui é calor, uma temperatura alta. O precursor 4-MMP pode se perder antes da colheita. Por isso as regiões de altitude fazem diferença. No caso aqui da Serra Gaúcha, Planalto Catarinense. Com noites mais frias, você tem um frescor que geralmente é mais preservado. A gente pode dizer que o Brasil ainda está descobrindo a sua vinificação e a gente ainda está também entendendo o que pode trazer essas uvas no nosso terroir. Mas é verdade que eu tenho provado bastante Sauvignon Blanc, muito interessante por lá. Inclusive tem degustação sobre um Sauvignon Blanc aqui do Brasil, no meu vídeo sobre a Filoxera, vou deixar aqui no link para você dar uma olhada também. Eu falo sobre a Filoxera, mas depois eu degusto um Sauvignon Blanc. E a gente vai degustar esse cara aqui. Então, vamos ver qual é que vai ser. Só que antes da gente começar a degustação, eu acho que se você quiser entender por que o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, por exemplo, virou essa bomba aromática, você precisa entender Bordeaux antes. Sim, essas técnicas modernas de controle de fermentação, gerenciamento de temperatura, extração de precursores, uso de levaduras específicas foram todas desenvolvidas aqui por um cara chamado Denis Dubourdieu. Tem um vídeo aqui explicando isso em detalhes, tá aqui no canal. Depois vai lá, dá uma olhada, porque muda completamente a forma de ver estes vinhos. E aí, o que você achou de saber sobre esses precursores de vinho? Sauvignon Blanc é bem interessante, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, mas não tem só dele, tá? Tem para vinho tinto também, tem outras castas que são bem interessantes com esses precursores. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo um pouquinho mais técnico, tentando revelar onde é que vem, de fato, esses aromas aí do vinho. Então eu espero realmente que vocês já tenham gostado até aqui. E agora, a gente vai fazer a degustação desse cara e vamos tentar ver o que a gente consegue achar, o que aparece no nariz, o que a gente tem de interessante, o que o terroir do Brasil pode fazer pelo Sauvignon Blanc. Aqui a gente tem a vinícola Pisato 2023, tá? Sauvignon Blanc. É uma vinícola que eu inclusive já visitei nos meus primórdios, assim, quando eu tava começando a gostar de vinho, se não me engano foi lá em 2017, eu acho. Uma vinícola bem pequenininha, se não me engano aqui eles estão falando de 30 hectares, só que eles têm aí parcelas diferentes, separadas, eles estão lá no Vale dos Vinhedos, né? E, enfim, aqui eles usam que é a marca Pisato, né? Eles têm a Fausto também, eles usam todas apenas uvas do Vale dos Vinhedos. Eles produzem já há um bom tempo, que está dizendo que são 4.330 garrafas, essa aqui é a minha 3.042. No Brasil a gente sempre tem isso, né? Os produtores gostam de colocar quantidade de garrafas, etc. Esse vinho eu paguei, se não me engano, R$120. E eles falam umas coisas interessantes aqui, temperatura de consumo entre 6 e 9 graus, e eu concordo, tá? Esse negócio de ficar tomando vinho branco mais do que isso, tá com nada. E botam aqui harmonização, saladas, massas com temperos leves, carnes brancas com temperos aromáticos, frutos do mar, canapés, né, entradinhas. E canapé em francês é sofá. E queijos moles. Bom, ok, tô de acordo. Bonito, né? Garrafa bonita, acho o rótulo da Pisato bacana. Faz tempo que eu não bebo vinho deles, tempo mesmo, então não sei o que dizer sobre esse daqui. Trouxe porque comprei numa promoção, se comprava um, ganhava 50% do outro, uma coisa assim. Então, trouxe um pra cá. E o outro, se não me engano, dei presente. Mas eu
não bebi ele, pelo que eu me lembro. Porque eu não tenho a menor lembrança de ter bebido esse vinho. Mas vamos lá, vamos ver qual é então deste cara. Vamos ver o que o Sauvignon Blanc faz de diferente. Vocês, óbvio, sabem, eu tô aqui em Bordeaux. Eu bebo muito mais Sauvignon Blanc de Bordeaux, que muitas vezes é misturado com Semillon, então não é necessariamente 100% Sauvignon Blanc. Bordeaux, né? Blend. E volta e meia tenho essa opção realmente quando eu degusto algum Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Enfim, é controverso. Muita gente gosta muito, muita gente acha demais. Eu tenho opiniões variadas, porque eu já experimentei muita coisa boa, mas realmente experimentei assim, muita coisa que parecia extremamente artificial, assim, de tão potente. Então vamos ver se esse do Brasil, sei lá, fica no meio do caminho. Mas eu espero, tá? Um pouco mais, sim, desses precursores aí do maracujá, dessa coisa das frutas tropicais, né? Que é isso, né? É a nossa memória no Brasil, é aquilo que a gente tem fácil. Cresci tomando suco de maracujá, é uma coisa que está muito ligado na nossa raiz. Vamos lá? Cor bem bonita, né? De Sauvignon Blanc, clarinho, bastante reflexo verde, super clarinho, límpido, perfeito para um dia de hoje, inclusive, para tomar um vinho branco bem fresquinho. Em termos da cor, não tem nada muito para falar, porque é exatamente isso que a gente espera de um vinho branco, né? Vamos ver no nariz? Olha, bastante cítrico, bastante verde, que é bem inesperado. Não me parece passar por barrica, porque não sinto esse trabalho. Não tem nada a ver com o cheiro de Bordeaux, apesar de estar bem aqui no cítrico. Mas tem alguma coisa que vem aqui que eu não estou conseguindo identificar. Mas não tem nada a ver com o cheiro de um Bordeaux. Porra, tem uma coisa que eu não estou conseguindo botar o nome. Casca de limão, cítrico. Tem sim alguma fruta que não é o maracujá. E que tá bem marcada aqui. Uma fruta branca de caroço. Pera. Pera. Bastante. Agora sim. Aí ó, puxei na memória. Que interessante. Bonito o nariz, tá? Ele se exprime aqui bastante, você gira aqui, dá essa aeração, bem legal. Agora, obviamente, eu poderia dizer que tem um pouquinho de massa verde também, porque agora eu já comecei aí a identificar. Mas tô positivamente surpreso. Vamos ver na boca o que eu acho? Que engraçado. Diferentemente do nariz, tem alguma coisa que tá me incomodando no gosto. Fazia um certo tempo que eu não experimentava um nariz que eu não experimentava um vinho que tinha me agradado tanto no nariz, mas que na boca me deixou um pouco, assim, não é decepcionado. Ele não é um vinho ruim, só que ele não tem uma acidez que é interessante. Ele tem mesmo uma amargor, assim, que é um amargor que não está conectado. E ele parece um pouco magro também na boca. Vai embora fácil, magro. Eu diria até que ele tá meio verde, assim, eu não sei. Me parece até que ele tá um pouco verde, porque ele tá tudo um pouquinho meio assim, querendo brigar um pouco com a minha boca, um amargor, um pouquinho de uma acidez controlada, que não tá fazendo um trabalho legal na boca. Eu não gosto de ficar falando mal de vinho, então eu tomo assim muito cuidado, porque eu sei que tem todo um trabalho aqui, né? A aromática eu achei super interessante, só que na boca ele é bem, sei lá, e não é defeito, tá? Não é um defeito. Tem oxidação, não tem, tá com acidez volátil, realmente parece assim, eu acho que tá faltando maturidade, me parece isso, tá me faltando maturidade, ou foi colhido muito cedo, para que você tivesse precursores aromáticos um pouco mais interessantes, e aí na boca fica um pouco esquisito. Agora, dá para beber o vinho, tá? Ele não tem, de novo, não tem defeito, é uma questão de gosto do que eu tô falando aqui, e de que tecnicamente como que eu tô analisando. E eu diria até que ele parece estar um pouquinho diluído, assim. Apesar de os aromas interessantes. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre Sauvignon Blanc, sobre os precursores da uva, né, que a gente pode ter no vinho. Espero honestamente que eu possa ter ajudado vocês aí a começarem a aprender a degustar um pouco melhor, com base, né, científica também, né, não apenas naquilo que a gente acha, mas naquilo que a gente sabe que existe na uva, que a ciência já estudou, que já entendeu. Muita coisa não se entendeu ainda, mas algumas sim. Fica aqui
meu convite para, por favor, se inscreverem no canal, deixarem o seu like se gostaram, claro, não te custa nada e ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Santé!